Quando o notário abriu o envelope selado com o lacre vermelho do meu avô e leu em voz alta aquela cláusula antiga, o ar na sala de reuniões do escritório em Lisboa pareceu congelar. A herança das vinhas de Alentejo só passará para descendentes do sexo masculino, sem exceções. Eu, Ana Silva, senti o coração disparar, mas não hesitei. Levantei-me devagar, segurei firme a mão de Maria ao meu lado e declarei com voz clara: então eu reivindico que é meu, porque eu sou filha dele e esta é a minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu irmão mais velho, Pedro, empalideceu. Minha mãe cobriu a boca com a mão trêmula. Os primos e os advogados trocaram olhares que diziam tudo: escândalo. Mas eu já não tinha medo. 15 anos antes, naquela mesma Lisboa, tudo havia começado de forma tão inocente quanto dolorosa. Eu tinha 20 anos, acabara de entrar na universidade em Coimbra e o mundo parecia cheio de possibilidades. Foi numa tarde chuvosa de outono que conheci Sofia. Ela estava na biblioteca, o cabelo curto molhado pela chuva, os olhos castanhos fixos num livro de poesia portuguesa. Eu pedi licença para sentar na cadeira ao lado e, sem saber, iniciei o que seria o meu primeiro e único amor verdadeiro. Conversamos sobre Fernando Pessoa, sobre o mar em Cascais, sobre sonhos que as famílias nunca entendiam. No fim da semana já nos encontrávamos escondidas nos jardins do Mosteiro de Santa Cruz, trocando beijos tímidos e promessas que pareciam eternas. Ninguém sabia. Eu voltava para casa fingindo que estudava até tarde, mas o coração batia só por ela. Meus pais, donos de uma pequena quinta em Sintra, sempre sonharam com um casamento tradicional, netos, continuidade do nome. Meu pai repetia: Ana, uma mulher deve saber o seu lugar. Eu sorria e mudava de assunto. Mas o segredo começou a pesar. Uma carta que Sofia me escreveu foi encontrada por minha mãe numa gaveta. A discussão que se seguiu ainda ecoa nos meus ouvidos. Isso é uma fase, Ana. Um erro de juventude, gritou ela, enquanto meu pai batia na mesa. Eles me proibiram de sair, ameaçaram cortar o dinheiro da universidade. Eu, covarde, cedi. Liguei para Sofia numa cabine telefónica perto da estação e disse as palavras que ainda me queimam: não podemos mais. Minha família nunca vai aceitar. Ela chorou do outro lado da linha. Tu estás a escolher eles, Ana. Não eu. 2 dias depois, ela partiu para a Espanha. Eu fiquei. Fiquei com a culpa, com o vazio, com a mentira que construí para sobreviver. Os anos passaram. Terminei o curso, entrei no negócio do vinho, ajudei meu avô a expandir as vinhas mesmo sem nunca receber crédito. Casei-me com o silêncio. Até conhecer Maria, há 5 anos, numa feira de vinhos em Porto. Ela era enóloga, olhos verdes, riso fácil e não tinha medo de ser quem era. Apaixonámo-nos devagar, com respeito, com paciência. Casámos em cerimónia civil pequena, só nós e 2 testemunhas. Ninguém da família soube. Até hoje. Agora, sentada nesta sala, com os olhares de todos cravados em mim, senti o passado voltar como uma onda. Meu irmão Pedro levantou-se, voz trêmula de raiva. Isto é uma brincadeira, Ana? Tu trazes isto para uma leitura de testamento? Maria apertou minha mão com mais força. Eu respirei fundo. Não é brincadeira, Pedro. É a minha vida. E o avô sabia. O notário pigarreou, nervoso. Há uma carta anexa. Do falecido. O envelope foi aberto. E o mundo mudou outra vez. A carta do meu avô estava escrita à mão, tinta preta, papel amarelado. Querida Ana, se estás a ler isto, significa que eu já parti. Sempre soube do teu segredo. Vi-te com aquela rapariga em Coimbra, anos atrás. Vi a dor nos teus olhos quando voltaste. Não te julguei. Só quis proteger-te do que eu próprio vivi. Meu avô? Protegendo-me? A sala inteira prendeu a respiração. Ele continuou: as vinhas são tuas por direito de sangue, independentemente de quem amas. Mas a cláusula antiga foi imposta pelo meu pai.
Eu nunca a apoiei. Se leres isto com alguém ao teu lado, luta por ela. O amor verdadeiro não se herda, conquista-se. Meu irmão explodiu. Isto é falso. O avô nunca diria isso. O notário confirmou a autenticidade. Minha mãe começou a chorar baixinho, lágrimas que eu nunca vira. Eu olhei para Maria e, pela primeira vez em 15 anos, senti que não estava sozinha. Mas o passado não me deixava em paz. Lembrei-me da última noite com Sofia. Estávamos no quarto dela, em Coimbra, luz fraca de um candeeiro. Ela traçava o meu rosto com os dedos e sussurrava: "Um dia vamos embora juntas. Para longe desta hipocrisia." Eu prometi. Mas no dia seguinte, a carta da minha mãe chegou. "Se não acabares isto, Ana, eu mesma vou falar com os pais dela. E tu perdes tudo." Eu cedi. Sofia nunca soube da ameaça. Apenas soube da minha fraqueza. Depois disso, eu vivi como um fantasma. Trabalhei nas vinhas, sorri em jantares familiares, fingi interesse por rapazes que minha tia apresentava. Cada vez que via um casal de mulheres na rua, em Lisboa, o peito doía. Maria foi a primeira pessoa que me fez sentir viva outra vez. Ela sabia da minha história. Contei-lhe tudo na primeira viagem que fizemos juntas ao Douro. "Eu não quero que escondas mais nada", disse ela, beijando-me na varanda do hotel. "Nem por herança, nem por família." Agora, aqui, com o testamento a meu favor graças à carta, a família não aceitava. Meu primo João, o mais conservador, levantou-se. "Isto é contra Deus e contra a tradição portuguesa. Uma mulher com outra mulher não pode herdar terra que nossos avós regaram com suor." Os murmúrios cresceram. Alguém chamou aquilo de vergonha para o nome Silva. Eu sentia o suor frio na nuca. Mas Maria, calma, falou pela primeira vez. "Não viemos roubar nada. Viemos reivindicar o que é justo." O notário propôs uma pausa. Saímos para o corredor. Ali, sozinha com Maria, deixei as lágrimas caírem. "Eles vão destruir-me", sussurrei. Ela limpou meu rosto. "Eles já tentaram uma vez. Desta vez, lutamos juntas." Mas o passado ainda não tinha acabado de me alcançar. Quando voltámos para a sala, meu irmão tinha um envelope na mão. Encontrei isto nos documentos do avô. Cartas antigas. De uma tal Sofia. Meu coração parou. Sofia. Depois de 15 anos. O fantasma regressava no pior momento possível. As cartas eram 3. Datadas de 2009, 2010 e 2011. Sofia escrevera do exílio em Barcelona. "Ana, ainda pensa em ti todas as noites. Espero que um dia consigas ser livre." A segunda, soube que te casaste com o silêncio. Eu tentei fazer o mesmo, mas não consegui. A terceira, mais curta, se algum dia leres isto, saiba que te perdoo. Mas nunca me esqueci. Meu irmão atirou os papéis na mesa. "Vês, Ana? Até o avô guardou provas da tua doença." A palavra doença cortou-me como faca. Minha mãe, pálida, não conseguia olhar para mim. "Tu sabias, Ana? Sabias que ele guardava isto?" Eu não respondi. A vergonha voltou como uma onda gigante. Lembrei-me do dia em que Sofia partiu. Eu estava na estação de Santa Polónia, escondida atrás de uma coluna, a vê-la subir no comboio. Não tive coragem de me despedir. Apenas chorei em silêncio enquanto o comboio desaparecia. Depois disso, bloqueei o número dela. Apaguei as fotos. Construí uma muralha. Maria apertou minha mão debaixo da mesa. "Respira", murmurou. O notário, visivelmente desconfortável, propôs adiar a leitura. Mas eu não queria mais adiamentos. "Continuemos", disse. "Quero tudo às claras." A discussão explodiu.
Pedro gritava que eu traíra a família. Minha tia Margarida, sempre mais religiosa, citava versículos da Bíblia. Os primos gravavam discretamente com os telemóveis, eu via as luzes vermelhas piscando. Em poucas horas, toda a Lisboa tradicional se abria. E o Alentejo também. As vinhas que meu avô tanto amava seriam tema de fofoca nos cafés de Évora. Eu sentia o peso de cada olhar. Mas algo dentro de mim começava a mudar. Pela primeira vez, não queria fugir. Queria ficar e lutar. Saímos do escritório ao fim da tarde. Maria e eu caminhámos pela Avenida da Liberdade em silêncio. O vento frio de novembro batia nos rostos. E agora? Perguntei. Agora vamos para casa, respondeu ela. E amanhã vamos ao Alentejo. As vinhas são tuas. Vamos reivindicá-las legalmente. Nessa noite, em nosso pequeno apartamento em Alfama, eu não consegui dormir. Abri o computador e, pela primeira vez em 15 anos, procurei Sofia nas redes sociais. Encontrei-a. Ainda em Barcelona, agora casada com uma mulher chamada Laura, mãe de uma menina. O sorriso dela na foto era o mesmo. Mas os olhos pareciam carregados de algo que eu reconhecia, mágoa antiga. Fechei o laptop. Maria abraçou-me por trás. Se precisares de falar com ela, eu apoio-te. Eu chorei. Chorei pelo que perdi, pelo que neguei, pelo que ainda podia salvar. No dia seguinte, o telefone não parava. Tios, primos, amigos da igreja. Todos queriam conversar. Alguns insultavam. Outros imploravam que eu voltasse ao normal. Minha mãe deixou uma mensagem de voz: Ana, pensa na tua avó. Ela morreu sem saber disto. Não a faças sofrer no céu. Eu apaguei. Mas a culpa crescia. Maria preparou café forte. Eles querem que te sintas pequena. Não deixes. Decidimos ir para a Quinta do Alentejo. As vinhas esperavam. E o confronto também. A estrada para o Alentejo parecia mais longa que nunca. Maria conduzia, eu olhava pela janela os campos dourados que meu avô tanto amara. Quando chegámos à quinta, os trabalhadores pararam o que faziam. Olhares curiosos, murmúrios. O capataz, velho amigo do meu avô, aproximou-se. Ana, é verdade o que dizem em Évora? Eu confirmei com a cabeça. Ele baixou os olhos. O patrão sempre disse que tu eras a mais forte. Aquilo deu-me força. Entramos na casa principal. Meu irmão já lá estava, com 2 advogados. Vocês não têm direito de entrar aqui, disse ele. A cláusula é clara. Maria pousou a carta do avô na mesa. Leia outra vez. A discussão durou horas. Pedro ameaçou processo. Eu mostrei os documentos que o notário me entregara, a carta invalidava a cláusula machista. Ao fim da tarde, ele saiu batendo a porta. Ficámos sozinhas na varanda, olhando o pôr do sol sobre as vinhas. Consegues imaginar? Disse Maria. Um dia estas terras serão nossas. Nossas de verdade. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, a aldeia inteira sabia. A senhora da mercearia recusou vender-nos pão. O padre da igreja local telefonou: Ana, a comunidade reza por ti. Volta ao caminho certo. Eu senti o isolamento crescer. E então veio o pior. Sofia apareceu. Não por mensagem. Pessoalmente. Uma manhã, bateram à porta. Eu abri e lá estava ela, mais velha, mas o mesmo olhar. Ana. Soube pelo jornal local. O jornal? Alguém vazara a história. Eu precisava ver-te, disse ela. Maria ficou ao meu lado, calma. Convidámos Sofia a entrar. Sentámo-nos na cozinha. As palavras saíram aos tropeções. Sofia contou que nunca superara.
que se casara por solidão, que a filha se chamava Ana em minha homenagem. Eu chorei. Eu abandonei-te. Ela tocou minha mão. Mas hoje estás aqui. Com ela. Isso é coragem. Maria não disse nada. Apenas observou, respeitosa. Quando Sofia partiu, prometeu manter contacto. Eu fiquei abalada. A culpa que eu carregava há 15 anos agora tinha rosto, voz, nome de criança. Nessa noite, Maria e eu conversámos até de madrugada. Eu não quero que o passado nos separe, disse ela. Mas também não quero que o ignores. Decidi que precisava enfrentar a família toda. Marquei uma reunião na quinta para o fim de semana. Todos viriam. E eu diria tudo o que calara durante anos. O sábado chegou quente e seco. A quinta estava cheia, tios, primos, minha mãe, Pedro. Até o padre apareceu, convidado por minha tia. Eu e Maria esperávamos na sala grande, de pé. Quando todos se sentaram, comecei. Eu não vim pedir perdão. Vim pedir respeito. Contei tudo. O amor por Sofia. A pressão. O medo. A carta do avô. A minha vida com Maria. Cada palavra doía, mas saía livre. Minha mãe chorava em silêncio. Pedro gritava que eu destruíra o nome da família. O padre tentou intervir com palavras sobre pecado. Eu levantei a voz. O pecado foi obrigar-me a mentir durante 15 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma prima mais nova, de 20 e poucos anos, levantou-se. Eu sempre soube, Ana. E sempre te admirei. Foi a primeira voz a meu favor. Depois outra tia, viúva, confessou que também tiveram um amor escondido na juventude. Lentamente, rachaduras apareceram na muralha. Mas Pedro não cedeu. Se quiseres as vinhas, vais ter de lutar no tribunal. E eu vou arrastar o teu nome pela lama. Saiu com os advogados. Minha mãe aproximou-se por fim. Eu errei contigo, filha. Não foi um abraço. Foi apenas uma mão no meu ombro. Mas foi o suficiente para começar a cura. Nos dias seguintes, a comunidade dividiu-se. Alguns deixaram de falar conosco. Outros trouxeram flores e vinho caseiro. O capataz organizou uma festa pequena nas vinhas para celebrar a nova dona. Maria e eu caminhávamos entre as cepas ao fim da tarde. Estás bem? Perguntava ela. Estou a aprender a estar, respondia. Mas a culpa ainda me visitava de noite. Sonhava com Sofia aos 20 anos, chorando na estação. Acordava suada. Maria abraçava-me. O perdão começa por ti mesma. Decidi escrever a Sofia. Uma carta longa, honesta. Contei-lhe tudo o que não disse naquela cozinha. Enviei. 2 dias depois, recebi resposta. Obrigada. A minha Ana pequena agora sabe que a tia dela é corajosa. Sorri pela primeira vez sem dor. O processo no tribunal começou. Pedro não desistia. Mas eu tinha a carta do avô, testemunhas e o apoio crescente de alguns familiares. Maria cuidava de tudo em casa. Às vezes, à noite, dançávamos na cozinha ao som de fado antigo. Pequenos momentos de felicidade no meio da guerra. O Tribunal de Évora decidiu a meu favor 6 meses depois. As vinhas eram oficialmente minhas. Pedro perdeu. Saiu da sala sem olhar para trás. Minha mãe telefonou nessa noite. Estou orgulhosa de ti, Ana. Mesmo que ainda não consiga dizer em voz alta. Foi mais perto que ela chegou do pedido de desculpas. Sofia veio visitar-nos na quinta. Trouxe a filha. A menina correu entre as vinhas, rindo. Sofia e eu caminhámos lado a lado, sem tocar, mas em paz. Tu conseguiste, disse ela.
Eu também consegui à minha maneira. Maria preparou almoço. 3 mulheres à mesa, 3 histórias diferentes, um mesmo respeito. A aldeia lentamente aceitou. Não todos. Mas o suficiente para eu poder andar na rua sem olhares de pena. Eu e Maria casámos outra vez, agora com festa pequena nas vinhas. Convidados escolhidos, os que ficaram. Dançámos descalças na terra quente. O avô estaria feliz, pensei. O passado ainda doía, mas já não controlava. Eu aprendi que negar o amor magoa mais que qualquer herança perdida. E que a redenção não apaga as cicatrizes, apenas as torna parte da força. Hoje, quando olho para Maria ao pôr do sol, sei que valeu a pena lutar. Mas uma pergunta fica no ar para todos nós. É verdade que o amor verdadeiro pode ser negado por pressão familiar sem deixar marcas eternas, ou será que o preço da mentira é sempre maior do que imaginamos?